Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a taurina. Será realmente que ela causa hipertrofia? Será que ela ajuda na hipertrofia muscular? Bom, se inscreva no canal, deixe seu like e após a vinheta vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, mas e aí? O que é a taurina? Bom, a taurina ela é um aminoácido, é um pouco diferente dos outros aminoácidos, porque na sua estrutura a taurina ela não apresenta o grupamento carboxílico, que é um grupamento muito comum, característico dos aminoácidos. A taurina ela apresenta, ao invés disso, um grupamento sulfônico. E esse grupamento sulfônico acaba impedindo que a taurina ela faça ligações peptídicas. E as ligações peptídicas são importantes porque elas acabam juntando os aminoácidos e formando proteínas. Então, o fato da taurina não fazer essas ligações peptídicas faz com que ela não seja encontrada na constituição de proteínas. Então, ela é sempre encontrada na sua forma livre. Por exemplo, no coração, no sistema nervoso central, mas sempre livre, como o aminoácido taurina. Ela foi descoberta em 1827 por alguns pesquisadores, cientistas da Alemanha, e ela veio, na verdade, ela foi retirada da bile de alguns bois e touros, por isso do nome taurina, vem de tauros, que significa exatamente boi e touro. E a taurina, então, ela é muito utilizada atualmente nas bebidas energéticas, em associação com a cafeína. Então a taurina, ela tem, na verdade, é utilizada porque ela tem efeito oposto no sistema nervoso central. A cafeína ela é muito comum, acaba devido ao excesso do consumo de cafeína, pode causar tremor, agitação, euforia. E a taurina ela acaba diminuindo, então seria mais ou menos essa a intenção principal do uso da taurina. Mas e aí, a taurina realmente causa hipertrofia? Ela ajuda na hipertrofia? É o que nós veremos agora. Na verdade, é um pouco mais complexo do que responder sim ou não, mas realmente ela ajuda sim. Vários estudos sugerem que ela contribui para a hipertrofia muscular, mas de uma forma indireta. Como que funciona? A taurina ela acaba aumentando a quantidade de insulina no sangue e também tem um efeito importante que é chamado de efeito antioxidante e efeito anti-inflamatório, porque ela bloqueia o estresse oxidativo e fatores inflamatórios que, por exemplo, durante uma atividade física, são liberados. Nesse ponto, então, a taurina seria benéfica porque esses fatores prejudicam um pouco o anabolismo. A insulina, ela ajuda, ela é um hormônio anabólico e essas substâncias, a ação anti-inflamatória e antioxidante, acaba contribuindo para uma melhor atividade anabólica. Mas como que funciona? Então, assim, depois de um treino, normalmente quem busca hipertrofia, essa pessoa tende a ingerir carboidratos, já que a insulina é um hormônio anabólico e carboidrato faz com que a insulina seja liberada pela célula beta, então acaba sendo importante. Mas qual é a relação desses carboidratos com a liberação de insulina? Então, depois de um treino, a pessoa ingere uma quantidade significativa de carboidratos, isso aumenta a glicemia, ou seja, aumenta a glicose no sangue. E aqui, a glicose no sangue aumentada vai fazer com que a célula beta libere insulina. Como que acontece? Então, a glicose ela entra aqui na célula beta do pâncreas, ela vai sofrer várias reações bioquímicas nas vias metabólicas, e isso aumenta a quantidade de ATP. E o ATP é uma fonte energética. Só que existe um canal, que é o canal de potássio sensível ao ATP, que quando ele está o ATP está aumentado, ele é bloqueado, esse canal. Então, agora quando tem esse bloqueio, o cálcio ele tende a aumentar, ou seja, tem uma despolarização e esse cálcio aumenta a sua concentração dentro da célula beta. Quando isso acontece, tem a liberação de insulina. A insulina ela fica armazenada nesses grânulos dentro da célula beta e quando o cálcio ele aumenta a sua concentração, faz com que tenha a fusão desses grânulos aqui na membrana da célula beta e, consequentemente, tem a liberação de insulina. Então, o aumento da glicemia faz com que aumente a quantidade de insulina liberada na corrente sanguínea. E essa insulina na corrente sanguínea ela é direcionada para os músculos, por exemplo.
Ah, mas a taurina, ela tem alguma associação com esse mecanismo? Tem. Alguns estudos sugerem que a taurina ela tem uma ação muito parecida com essa ação exercida pela glicose, em bloquear o canal de potássio. Então a taurina, ela bloqueando o canal de potássio, também vai promover a despolarização, também vai aumentar a quantidade de cálcio na célula beta e também terá essa secreção de insulina, contribuindo assim para aumentar ainda mais a insulina na corrente sanguínea. Lá no músculo, como que a insulina faz como que ela tem essa ação anabólica, como que ela faz com que a glicose entre também nessa célula muscular? Bom, a insulina ela se liga no receptor de insulina e tem uma cascata de reações que acontece. Então, vai promover a formação de vários fatores e vários constituintes que são importantes, como o PKC, o AKT, e esses fatores aqui são fatores anabólicos. Então dá para perceber que a insulina ela se ligou no receptor, aconteceram várias reações, vários produtos foram formados e esses produtos, essas substâncias, elas causam um aumento da atividade anabólica, aumento do crescimento celular, do reparo celular. Uma outra ação também exercida pela insulina é justamente essa, de facilitar a entrada da glicose no músculo. Como que isso acontece? Essas mesmas substâncias, como o PKC e a AKT, elas fazem com que essa vesícula ela seja direcionada, ela, até a membrana da célula muscular, e lá essa vesícula se funde e deixa o transportador de glicose. Então, sem esse transportador, a glicose não consegue entrar na célula. Ela só entra quando o transportador, chamado GLUT4, ele vai para a membrana ali, e na membrana agora facilita a entrada da glicose. E a glicose também é um fator que estimula esse mTOR e aumenta ainda mais a atividade anabólica. Então esse é o papel da insulina, promovendo o anabolismo e também facilitando a entrada de glicose nessa célula muscular. Bom, alguns fatores inflamatórios eles acabam prejudicando essa atividade da insulina em relação até à atividade anabólica e facilitando a glicose entrar na célula muscular. Então, quando esses fatores, até depois de uma atividade física, que eles são produzidos, eles prejudicam um pouco, não é que eles bloqueiam, mas prejudicam um pouco a atividade anabólica e também a entrada da glicose. Como nós vimos, a taurina ela tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, nesse ponto, a taurina exerce um efeito positivo em relação ao anabolismo, porque bloqueando fatores inflamatórios e oxidantes que são prejudiciais para o anabolismo, então ela acaba aumentando a atividade anabólica e também a entrada de glicose. Mas e aí? Qual seria então o melhor horário para ingerir a taurina? Seria interessante tomar no pré-treino, no pós-treino? Bom, os estudos falam que ela demora aproximadamente 1 hora e 30 minutos para ser totalmente absorvida. Então, pensando nisso, seria interessante tomar no pré-treino, uns 30 minutos antes, para que depois do treino você esteja já na concentração máxima ali de taurina, certo? Então, o ideal é que seja realmente no pré-treino. Mas qual a quantidade de taurina que deve ser ingerida? Ainda não se tem uma definição, uma quantidade definida de taurina, mas os estudos mais atuais sugerem que é em torno de 1.000 mg a 3.000 mg. Alguns falam até em 6.000 mg. Mas os estudos de toxicidade verificaram que 1.000 mg até 3.000 mg por dia não apresenta toxicidade aguda. Então acaba sendo essa faixa aí de concentração a mais indicada. Tem que tomar um pouco de cuidado ainda, porque a longo prazo poucos estudos avaliaram que seria o efeito da toxicidade crônica. Bom, em relação à taurina, como foi dito, ela é um aminoácido. Só que ela é um aminoácido que é considerada semi-essencial. Por que semi-essencial? Porque ela pode ser produzida e também pode ser adquirida na dieta, ou seja, na alimentação. É semi-essencial porque a quantidade produzida não é totalmente adequada, não é suficiente. Então é interessante completar essa quantidade ingerindo, por exemplo, carne, frutos do mar, leguminosa, oleaginosas, e essa ingestão aproximada aí dá em torno de 10 a 400 mg. Para complementar essa quantidade de taurina, pode ser feita uma suplementação. Para vocês terem uma ideia, os energéticos, a Anvisa padronizou 400 mg em 100 ml de energético. Então, pode ser também uma alternativa.
Bom, pessoal, então é isso. Em relação à taurina, ela realmente pode auxiliar nessa questão da hipertrofia muscular, mas teoricamente ela não tem um efeito direto. Os estudos sugerem que ela auxilia e que não realmente tem um efeito hipertrófico por si só. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deixe seu like, siga nosso canal e nos vemos nos próximos vídeos.